Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 3 e 4 do livro do profeta Daniel. Amém? Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida, Revista e Atualizada. Capítulo de número 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, porquanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu ouvistes o som das trombetas, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e toda a sorte de música, que se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantastes. Então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorareis a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você vê, né, irmãos? Olha o orgulho de Nabucodonosor, né? Deus já havia feito o prodígio de revelar o sonho dele, né? E mesmo assim, ele é o homem como é que é duro de coração, né, irmãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos, essa parte aqui é linda, né? Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Que fidelidade, né, irmãos? Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava de sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da
fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ele: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens, aleluia, soltos, e andam passeando dentro do fogo, aleluia, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Aqui muitos acreditam que é uma manifestação de Cristo pré-encarnado, e eu também acredito nisso, tá? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de sobremaneira acesa e falou-me e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Agora ele reconhece, né? O Deus Altíssimo, né? Sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, glória a Deus. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passava por eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Só 2 detalhes, irmãos, com relação a esse texto. Primeiro, que muitos estudiosos acreditam que essa imagem aqui fosse a imagem do próprio Nabucodonosor, tá? Uma imagem alta, né? Com cerca de 30 metros de altura. E aqui, às vezes é questionado, por exemplo, por que Daniel não aparece aqui nesse capítulo 3. Irmãos, olha, se Daniel tivesse na província da Babilônia, na capital, vamos dizer assim, certamente não seriam 3 lançados, seriam 4, porque Daniel, com certeza, também não se curvaria diante da imagem, é evidente isso. Mas o que se acredita é que, como Daniel ele era um maioral do Império Babilônico, e ele cuidava de cerca de 40 províncias, certamente Daniel estava em viagem. E há de se convir que naquela época as viagens demoravam muito tempo, que eram viagens feitas de carroça, de animal, às vezes a pé, dependendo da distância. Então, certamente Daniel estava ocupado com algum negócio e ele não estava na capital para a consagração da imagem, né? Da idolatria. Então, só essas questões para poder esclarecer. Agora, o capítulo 4. Pensa que Nabucodonosor, mesmo assim, ele se posicionou. Teve mais esse episódio aqui, tá? O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações, homens de todas as línguas. Inclusive, irmãos, alguns acreditam que o capítulo 4 foi escrito pelo próprio Nabucodonosor, porque nos escritos originais o capítulo 4 está escrito em siríaco ou em aramaico, tá? Como vocês quiserem. Pareceu bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, veja que está escrevendo a primeira pessoa, né? Estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Está vendo que Beltesazar é uma referência a uma divindade pagã, no qual há um espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que tive, diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela
os animais do campo se achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela, ou seja, se alimentavam dela, né? No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos e derriçai-lhes as folhas, espalhai os seus frutos, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo seja ela molhada, e do orvalho do céu a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e o dá a quem ele quer, até o mais humilde dos homens, e constitui sobre eles. Isto vi eu, Nabucodonosor, em meus sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu o podes, pois há em ti um espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbaram. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste crescer se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista em toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e que todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e viestes a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que o rei viu, um vigilante, um santo que descia do céu, e dizia: corta-lhe a árvore e destrua, mas a cepa com as raízes deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, é este o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como as de bois, e lhe será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que se conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que deixaste a cepa da árvore com suas raízes, e o teu reino tornará a ser seu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Porquanto, ó rei, que coisa linda, irmãos, quando tiver conhecido que o céu domina. Porquanto, ó rei, aceita o meu conselho e ponte termo pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como de bois, e passar-se-ão 7 tempos. 7 tempos aqui são 7 anos, tá, irmãos? Por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e ele dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as unhas de aves. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra
são por ele reputados em nada e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão e nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido no meu reino, a mim me ajuntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Forte esse capítulo, né, irmãos? Alguns estudiosos acreditam que Nabucodonosor foi atacado de uma doença chamada licantropia. Licantropia é uma doença que a pessoa começa a ter instintos de animais, né? Como ele passou a morar no campo, os pelos cresceram, as unhas cresceram, ele passou ali a praticamente se comportar, mas na verdade foi um juízo de Deus, né? Porque Nabucodonosor se orgulhou: a meu reino, a minha majestade, a minha glória. Deus falou: não, eu que te dei, então vou te mostrar que eu abato aquele que anda em soberba. Tá, irmãos? E a Bíblia está repleta disso, que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos que são soberbos. Deus abate os soberbos. E Nabucodonosor é um testemunho, inclusive ele mesmo escreve que Deus abate aqueles que andam em soberba, mas porém Deus dá graça àqueles que são humildes. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos que deixem aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo relevante. Os irmãos possam se inscrever no canal, caso não seja ainda inscrito, e que os irmãos também possam compartilhar esse vídeo para os seus contatos, seus amigos, familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.